Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar a estudar o sistema respiratório. Eu dividi essa aula em duas partes, então na aula de hoje a gente vai ver todos os órgãos que fazem parte do sistema respiratório e o caminho que o ar faz dentro desses órgãos aqui. Na outra aula eu explicarei para vocês como que acontecem as trocas gasosas e os movimentos de inspiração e expiração. Então, nesse slide aqui estão todos os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, mas a gente vai estudar cada um separadamente. Então, começa pelas cavidades nasais. Então, nós temos o nariz formado por duas cavidades nasais. Então, o ar entra pelo nariz, ele vai passar na sequência para a faringe. Eu já falei para vocês da faringe quando estudamos o sistema digestório, que é um órgão que faz parte dos dois sistemas. Então, o ar passando pelas cavidades nasais indo para a faringe, ele vai ser direcionado para a laringe, através da abertura da epiglote, vai passar para a traqueia. A traqueia é dividida em dois brônquios, cada brônquio vai para um pulmão, então nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Os brônquios são ramificados em vários bronquíolos, e ao final de cada bronquíolo encontra-se os alvéolos pulmonares, que é onde acontece a troca gasosa, que na figura não está sendo representado aqui. Então, os brônquios e os bronquíolos ficam dentro do pulmão. Então, nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Abaixo dos pulmões, nós temos um músculo que auxilia nos movimentos respiratórios, que é o músculo diafragma. Então, nós iremos estudar agora os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, começando pelo nariz e pelas cavidades nasais. O ar, quando ele é inspirado, ele entra pelas narinas e passa pela cavidade nasal. Nesta região, acontece o que a gente chama de primeira filtração do ar. Então, quando esse ar entra pelas narinas, ele está carregando algumas impurezas, algumas partículas sólidas, alguns micro-organismos. E para evitar que essas partículas cheguem aos pulmões, acontece a primeira filtração. Quem que é responsável por essa primeira filtração? O muco, que é produzido pela mucosa nasal, e os pelos. Então, passando por aqui o ar, os pelos retêm algumas partículas de impurezas e outras partículas, junto com micro-organismos, ficam presos no muco nasal. Então, quando você assou o nariz, você está eliminando essas partículas que ficaram presas com essa primeira filtração. Importante também que nessa região da cavidade nasal, a mucosa nasal ela é muito irrigada, então apresenta vários vasos sanguíneos. Isso é importante porque o ar em contato com essa região, ele vai ser aquecido, porque o sangue está quente, e esse aquecimento do ar vai facilitar as trocas gasosas quando o ar chegar dentro dos pulmões. Então, o ar entrou pelas narinas, passou pela cavidade nasal. Então, nessa região aconteceu a primeira filtração com a ação do muco e dos pelos do nariz. Então, o ar foi filtrado e vai passar para a faringe. Essas regiões coloridas todas representam a faringe, em 3 porções diferentes. Então, nasofaringe é a parte da laringe mais próxima ao nariz, a orofaringe mais próxima à boca e a laringe mais próxima à laringe. Então, quando o ar chega na faringe, ele tem que ser direcionado para a laringe. Para que isso aconteça, a válvula epiglote tem que estar aberta. Então, lembrando que quando a gente estudou o sistema digestório, o que acontecia com o bolo alimentar? Da boca passava para a faringe e ele teria que seguir pelo esôfago. Então, a epiglote tinha que fechar a região da laringe, tá? Então, a faringe, ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto digestório. Então, agora o ar chegou na laringe. Da laringe, ele vai seguir para a traqueia. Qual que é a importância da laringe? Na verdade, a laringe ela vai conectar a faringe com a traqueia. O que existe na laringe? A laringe é aquela região onde encontram-se as pregas vocais ou cordas vocais. Então, quando o ar ele passa aqui na expiração, as pregas vocais se vibram e você consegue produzir o som.
Essa região aqui também, no caso dos meninos que passam pela puberdade, é onde está o que a gente chama de gogó. Então, o gogó é a região da laringe. Essas duas figuras aqui embaixo estão mostrando posições diferentes das pregas vocais. Então, aqui a prega vocal, que são essas duas estruturas, elas estão abertas, deixando um orifício no centro, para que aconteça a respiração, tanto a entrada de ar quanto a saída de ar. Então, as pregas vocais têm que estar abertas. Essa partezinha aqui de cima é a válvula da epiglote, e o que está sendo representado lá no fundo, no centro aqui dessa abertura, é a traqueia. Então, quando a gente fala, o que acontece? O ar ele passa por essa fenda e vibra as pregas vocais, produzindo o som. Então, o ar ele entrou pelas narinas, passou pelas cavidades nasais, aconteceu a primeira filtração, foi para a faringe e laringe e agora chegou na traqueia. Na traqueia, esse ar ele vai ser filtrado pela segunda vez. Então, ainda tem algumas impurezas presentes nesse ar, existe mais uma chance para eliminar essas impurezas. A traqueia ela é um tubo que é formado por uma cartilagem, que é um tecido rígido, e essa cartilagem tem uma forma de C, tá? Isso faz com que essa estrutura sempre esteja aberta para a passagem do ar, então não tem como fechar a estrutura para impedir a passagem de ar. Então, como que acontece essa segunda filtração? A mucosa da traqueia também produz uma secreção, produz o muco, e no muco vão ficar grudadas as impurezas, então as partículas sólidas presentes no ar, os micro-organismos ficam grudados aqui. Só que esse muco ele tem que ser liberado da traqueia. Em que sentido? Para fora do sistema respiratório. Esse muco ele tem que ser transportado de baixo para cima, em direção ao início do sistema respiratório para ser eliminado. Como que acontece esse transporte? Então, na parede interna aqui da traqueia, existe uma grande quantidade de cílios, e esses cílios fazem um movimento empurrando esse muco com as impurezas para cima. Por que para cima? Que é a forma de você tirar esse muco, essas impurezas, do sistema respiratório. Então, esse muco com as impurezas, eles vão ser direcionados e podem ser engolidos, né? Porque eles vão ser direcionados até chegar na faringe. Da faringe, lembre-se que tem uma conexão com o esôfago. Então, ele pode ser engolido ou ele pode ser expelido tanto pela boca quanto pelo nariz. Na verdade, pessoal, para você respirar, essa entrada do ar ela pode acontecer tanto pelas narinas, pelo nariz ou pela boca. Mas por que é importante, por que é melhor que essa entrada de ar aconteça pelo nariz do que pela boca? Então, pelo nariz é a região onde acontece a primeira filtração. E lembre-se que na traqueia acontece a segunda filtração. Então, se o ar entrou pelo nariz, ele foi filtrado 2 vezes antes dele chegar nos seus pulmões. Se o ar entrou pela boca, você pulou a primeira filtração, porque é no nariz, pela ação do muco e dos pelos, acontece essa primeira filtração. Então, quando o ar ele entra pela boca, ele vai ser filtrado apenas uma vez, que seria na traqueia, com o auxílio do muco e do batimento dos cílios da traqueia, conduzindo esse muco para fora do sistema respiratório. Então, se o ar entrar pela boca, você vai conseguir com que ele chegue no pulmão, mas a eficiência da filtração não é a mesma. Podem chegar impurezas até o pulmão porque ele não foi filtrado 2 vezes. Agora, esse ar que foi filtrado pela traqueia, ele vai chegar nos brônquios. Então, essa região aqui mais clarinha é a traqueia. Então, a traqueia ela vai se ramificar em 2 brônquios, então um brônquio vai para o pulmão direito e o outro brônquio vai para o pulmão esquerdo. Então, a traqueia se bifurca em 2 brônquios. Cada brônquio é ramificado em vários bronquíolos e ao final de cada bronquíolo nós temos os alvéolos pulmonares. Então, nessa região aqui de cima está mostrando que no brônquio você também tem uma cartilagem. A cartilagem é importante porque essa rigidez mantém o canal aberto para que o ar sempre passe por aqui.
Então, passando pelo traqueia, vai para o brônquio, vai para os bronquíolos, até o ar chegar nos alvéolos pulmonares, onde irá acontecer as trocas gasosas, que será um assunto para outra aula. Mas precisamos lembrar que os alvéolos pulmonares, eles têm uma membrana bem fininha, porque o ar ele tem que sair do pulmão e ir para os vasos sanguíneos. Então, nessa região dos alvéolos pulmonares, existe uma grande quantidade de capilares sanguíneos ao redor dos alvéolos pulmonares, para que o oxigênio que chegue aqui seja transportado para os vasos sanguíneos e o gás carbônico que está nos vasos sanguíneos venha para os alvéolos pulmonares e faça o caminho contrário. Isso são as trocas gasosas. A ramificação da traqueia em brônquios, dos brônquios em bronquíolos, formam uma estrutura semelhante a uma árvore com galhos. Então, a gente chama aqui essa estrutura do sistema respiratório de árvore brônquica. Então, cada pedaço da árvore brônquica está dentro de um pulmão. Então, nós temos 2 pulmões. O pulmão ele tem um aspecto esponjoso. Então, se você pegar no pulmão, você tem a textura de uma esponja. Por que isso, né? A esponja ela tem muitos buracos, né? Muitos orifícios dentro da esponja e dentro do pulmão também. Então, para que ele consiga inflar, né, durante o movimento de respiração, você tem que ter os buracos vazios. Então, ele tem esse aspecto esponjoso. Os pulmões, como são muito importantes aí para a nossa manutenção da vida, eles ficam protegidos. Quais são os ossos que protegem os pulmões? Então, os pulmões estão dentro da caixa torácica. Então, ele é protegido pelas costelas. Nós temos o pulmão esquerdo um pouquinho menor do que o pulmão direito, porque o coração, ele é voltado, a posição do coração, ela é voltada para o lado esquerdo. Então, o espaço para que exista o pulmão esquerdo é um pouquinho menor. Então, seu pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor do que o pulmão direito. E dentro dos seus pulmões existem milhares de alvéolos pulmonares. Quanto mais alvéolos pulmonares, mais eficiente a sua respiração, porque você está aumentando a superfície de contato que o sangue tem, aquele sangue que está dentro dos capilares sanguíneos, com o ar que está trazendo o gás oxigênio, favorecendo aqui as suas trocas gasosas. Então, quanto maior a superfície de contato, mais eficiente as suas trocas gasosas.